Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui com o programa Momento de Paz. Louvo a Deus pela sua vida, amado irmão, aqui da cidade de Patos, que está com seu rádio receptor, ou você que está nos assistindo pelo Facebook, através da live, ou pelo web rádio, ou pela Rádios Net. O importante é que nós estamos juntos com mais um programa Momento de Paz. Quero abraçar com muito carinho a todos que fazem parte do 3º BPM, 3º Batalhão de Polícia Militar, aqui na cidade de Patos, como também ao CPR2, ao nosso querido Coronel Campos, a todos que fazem parte da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, meu querido M. Silva, e também da Polícia Federal aqui em Patos, aos meus queridos guarda noturnos, segurança patrimoniais que estão na escuta desta programação. Deus seja louvado pela vossa vida. A todos que fazem parte da 4ª Companhia de Trânsito, ao nosso querido Capitão Jackson, ao meu querido S. Dantas, Sargento Jorge, e a todos que estão ali na 4ª Companhia de Trânsito, ao Tenente Osivan também. Deus seja louvado, querido, pela vida de vocês. A todos que estão na escuta ali no Complexo Hospitalar Deputado Janduí Carneiro, Hospital do Bem, Hospital Infantil, Hospital Noal do Leite, Hospital São Francisco, Maternidade Peregrino Filho, na UPA e no PA Maria Marques, e todos que estão ali no bairro do Bivarolinto, Geralda Medeiros, lá no Itatiunga, que agora nós estamos com uma congregação ali no bairro do Itatiunga para dar assistência aos amados irmãos e amigos que desejam estar conosco ali ouvindo a palavra de Deus. É muito bom nós sabermos e estarmos ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ao meu querido Major Leonildes Marcelino, também ao Tenente Everaldo, juntamente com toda a sua família, e também abraçar com muito carinho a todos os amados irmãos ali lá na cidade de Joca Claudino. No último sábado nós estivemos lá, ali fazendo alguma visita a uns irmãos, amigos nossos. Tivemos a honrosa oportunidade de rever o nosso querido Sargento Jair, que reside ali na cidade de São João do Rio do Peixe. Quero dar a paz do Senhor para ele, a sua esposa, a irmã Clélia, para o seu filho Pedro, e para a bebezinha, a moça que chegou agora, né? É uma maravilha. Deus continue abençoando maravilhosamente. Estivemos ali na residência do nosso querido irmão Cândido Batista Neto, mais conhecido como irmão Candinho. Ele, a sua esposa, a irmã Esmeraldina, a qual nós amamos de coração, uma família muito abençoada, com a receptividade que é uma benção. Ele e todos seus filhos, suas filhas também, genros, noras, netos, e nós estivemos ali compartilhando com ele, na casa também do nosso irmão Ailton, a irmã Rosimeire, Raiuri, Raiusca também. Estivemos ali com os amados irmãos. Foi algo muito bom nós estarmos juntos. Quero agradecer a Deus pela vida de toda aquela família, onde nós estivemos falando das maravilhas de Deus, dando umas boas gargalhadas, compartilhando das bênçãos de Deus, ouvindo o testemunho do nosso querido irmão Juscelio, o que Deus fez na vida do seu filhinho, no período da gravidez, o milagre que Deus fez com a sua esposa para que esse filho viesse nascer de uma forma perfeita e que o nome do Senhor foi glorificado. Agradeço a Deus pela vida de todos eles, todos os amados irmãos e amigos, ao meu querido irmão Alberan, vozinha também, a Miriam, enfim, a todos. A todos. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar a você que assim pode, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, onde nós estaremos meditando um texto sagrado para nossa edificação. Carta do apóstolo São Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, no capítulo 4,
verso 1 em diante, diz o texto sagrado: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem com ele com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em amor. Porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Deus de poder e de glória, queremos te louvar e te agradecer pela leitura da tua palavra e venha aplicar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos estar meditando na palavra de Deus. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Momento para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda aceitação. Queridos irmãos, amigos, meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, é com muita alegria e prazer que nós compartilhamos dessa palavra, trazendo para todos nós o ensinamento que nos fortalece a cada dia, pois a palavra de Deus é o sustentáculo para aquele que deseja morar no céu. O apóstolo Paulo, dentre as 13 cartas que ele escreve, 4 direcionadas a pessoas, 9 direcionadas à igreja, ele escreve ao nosso querido Timóteo, um jovem pastor da igreja, na época, a maior igreja da época, na cidade de Éfeso. Timóteo, filho de uma judia, o pai grego, foi instruído desde pequeno nas Sagradas Escrituras. A sua avó Eunice lhe instruiu muito bem. A sua mãe também não ficou atrás.
E quando Timóteo é bem instruído tanto pela sua mãe como pela sua avó, ele agora chega um momento de ele assumir uma responsabilidade de pastorear uma igreja, de orientar os membros e congregados e de combater muitas heresias que tinha naquela época, que existia naquela época, uma apostasia terrível, se naquela época já existia, imagine nos dias chamados hoje. Ele é instruído pela sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, e aí agora ele acompanha Paulo, ele aprende com Paulo e agora Paulo instrui para ele combater as heresias. Naquela época, alguns dos membros da igreja deixaram a sã doutrina e foram atrás de doutrinas de demônio. Pois é, que coisa terrível. Abandonaram a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos e foram atrás da doutrina de demônio. E começaram uma hipocrisia, dando ou querendo tornar verdade as fábulas e começaram a proferir mentiras, porque estava com as suas próprias mentes cauterizadas ao ponto de dizer: não precisa vocês casarem. No versículo 3 do capítulo 4 nos deixa a par dessa palavra. Começaram a dizer: vocês não podem comer isso aqui é pecado. E outros disseram: isso aqui vocês podem comer. E começaram ali a inverter as coisas e, conhecendo a verdade, abandonaram a fé. Abandonaram a sã doutrina. E aí Paulo orienta Timóteo em uma das suas cartas. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, Paulo escreve uma a Tito e outra a Filemon. Eis aí as 4 cartas direcionadas a homens, aos amados irmãos daquela época, aos companheiros que estavam na luta com Paulo, ensinando a verdade, levando o evangelho, a boas novas de salvação. E quanto nós estamos vendo hoje, amados? Paulo também escreve a Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, precisamente. Paulo vai falar da apostasia, onde que os homens trocaram a verdade pela mentira, abandonaram a luz e foram para as trevas, deixaram Jesus e correram atrás do diabo, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, e os homens deixaram o uso natural, no contrário à natureza, e começaram a se inflamar varão com varão, ou seja, começaram a relacionar-se homem com homem e mulher com mulher. E aí Paulo fala dessa apostasia terrível, deste pecado, dessa carnalidade que invade aquela cidade, as pessoas, porque eles estavam ao ponto de pensarem que tudo era normal. O que importa é você ser feliz. E se viver no pecado for felicidade, então me explica o que é escravidão. Se viver no pecado é um momento de você estar prazeroso por muito tempo, pois o pecado tem um prazer momentâneo, mas um prazer carnal e não um prazer espiritual.
Mas se viver no pecado for amor ou felicidade, então me diz o que é um inferno, para onde vão os pecadores? E o que é que eles vão fazer lá? Vão ser felizes? Não. Eles vão ser atormentados. E lá não fique imaginando como alguém pensa, até alguns filmes também passa isso, quando eles fazem referência ao Hades ou ao inferno, eles passam uma imagem mentirosa e enganosa, como que lá o diabo é o chefe ou o rei daquele inferno, e fica mandando atormentar os outros que estão prisioneiros. Não pense que é assim não. Porque para lá, para onde o inimigo vai, todos aqueles que esqueceram de Deus por dar ouvido à doutrina de demônio, vai ser todos dois atormentados. Lá não tem carceleiro, lá não tem chefe, quem manda, delegado de cima, delegado de baixo, não existe nada disso. Todos que estiverem ali vão estar sendo atormentados, onde a Bíblia diz que o fogo consome, em que o fogo vai estar ali toda hora, melhor dizendo, e que o fogo não vai consumir aquelas almas. Elas vão estar ali sendo atormentadas. E aí Paulo estimula a Timóteo a falar a verdade, porque esta verdade, ela tem lugar no coração daquele que quer mudar de vida. Para quem não quer, a verdade para ele não serve. Por isso que João diz assim, que os filhos das trevas, aquele que pratica as trevas, aquele que vive no pecado, na prática do pecado, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam vistas ou manifestas. E aí, Paulo orientando a Timóteo, Paulo diz: olha, Timóteo, propõe essas coisas aos irmãos, diz essas coisas aos irmãos, orienta os irmãos na sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai ser um bom ministro de Deus, porque foram criados na palavra, na fé, na boa doutrina que tem seguido. Oriente a eles a abandonar as fábulas profanas e velhas. Orienta a eles a abandonar o pecado, porque Jesus está voltando. Orienta a eles, Timóteo, a abandonar a doutrina de demônios. E tem muita doutrina de demônios por aí, dizendo que é proibido proibir, dizendo que a gente aceita Jesus do jeito que tiver e pode ficar. Não pode. Aceitar a Jesus da forma que estiver, pode. Mas o próprio Evangelho de Jesus Cristo, ele se encarrega de tirar as trevas e fazer com que aquele que aceitou Jesus como seu Salvador andar na luz. É por isso que João diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E como é que uma pessoa serve a Cristo, anda com Cristo e não é livre? Então isso não é o Evangelho de Cristo. Isto é um evangelho falsificado. Isto não é uma sã doutrina. Isso é doutrina de demônio. Isso não é uma doutrina salutar. Isso não é uma doutrina que vai lhe nutrir na palavra, que vai lhe ensinar na palavra, que vai lhe fortalecer na palavra. Evangelho sem transformação não é o Evangelho de Jesus Cristo. É fábula, é conto de carochinha, é doutrina de demônio. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de renúncia, é um evangelho de transformação,
é um evangelho de libertação. O evangelho de Cristo é um evangelho que pega o homem na sarjeta. É um evangelho que pega o homem no lixo, no monturo, e coloca ele para sentar em lugar de príncipe. Essa sim, este sim, é uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo. Paulo orienta Timóteo, e Timóteo era criticado por ser novo. Timóteo era tímido e Timóteo era enfermo. Mas a doutrina saía sadia. A doutrina que Timóteo passava para os irmãos era uma doutrina que firmava, que nutria eles, que quando viesse uma doutrina demoníaca, ele repreendia, eles não aceitavam. Eles estavam já cheios da palavra. E nós estamos precisando a cada dia recebermos a palavra. Não é desabafo não, em púlpito não é isso não. É a palavra de Deus. Nós precisamos estar a cada dia nos aproximando dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela não se renova a cada manhã ou a cada dia, mas ela é nova a cada dia. E por ela ser nova a cada dia, ela me orienta, me exorta e diz para mim e para você: permaneça firme. Não aceita a doutrina de demônio, mas aceite a minha doutrina. O próprio Deus diz: goteja a minha doutrina. Já imaginou algo gotejando todo dia a doutrina, a palavra? Quem anda atrás de profecia, quem anda atrás de pregador, o pregador tal vai ali, vou receber minha bênção. Eu vou atrás de uma profecia, a maior profecia de todos os tempos é a Bíblia Sagrada. Não importa onde você estiver, a palavra de Deus, ela é riquíssima para a nossa vida. A doutrina de demônio, ela fica. A palavra de Deus, ela nos restaura. Certa vez, Jesus Cristo disse no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 48, ele diz: eu prego a palavra, e há muitos que rejeitam, porém, no último dia, esta palavra há de julgar aqueles que rejeitaram a palavra da verdade. E quando perguntaram para Jesus qual seria o caminho da verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, permaneça firme, Timóteo. Diga a verdade, fale a palavra, mostre a sã doutrina, oriente pela palavra. Não vá contar história de carochinha, as fábulas, porque muitos abandonaram a fé ouvindo fábulas, muitos abandonaram a fé ouvindo história, muitos abandonaram a fé recebendo doutrina de demônio. Quantos estão embaraçados por aí? Quantos estão embaraçados por aí? E a Bíblia diz, recebendo essa doutrina, eles começaram a dizer: vocês não precisam casar, fiquem assim mesmo, fiquem numa vida de prostituição. E a Bíblia diz que os prostitutos vão ficar fora do reino de Deus. Aí o demônio diz: precisa casar não, fica assim mesmo, isso é besteira,
Tem muita gente que estão casados e não vive feliz. E nós não somos casados e somos muito felizes. Isso é felicidade? Felicidade é ter Jesus na vida, certeza de vida eterna, perdão de pecado e saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe qual é a felicidade? Não é quem tem um plano de saúde muito bom, que também não é pecado. Não é quem paga um plano funerário muito bom, que traz até as pessoas para chorar no dia do velório. Traz uma limousine, o camarada entrar e levar até o cemitério. Como se fosse uma ostentação, que tem pessoas que até no velório ostentam, né? No tempo que nós estamos vivendo é esse. Antigamente dizia se amostrando, hoje diz ostentando. Então tem pessoas que até num velório se amostra, quer se exibir, puxa, hoje até isso. Sabe o que é certeza de vida eterna? Sabe o que é alegria, querido? É dormir tranquilo. Sabe o que é alegria? É saber que a qualquer momento a trombeta pode soar. E aqueles que andam na verdade, aqueles que estão na doutrina de Deus, da palavra da verdade, eles vão ouvir o soar da trombeta e vão ao encontro de Jesus nos ares. Isto é que é alegria. Sabe o que é alegria, querido? É aqui na terra não ter nenhuma casa boa para morar, nenhuma cama para dormir, como muitos não têm. Às vezes mora num casebre, num quartinho, num beco, numa casa alugada, não tem uma cama muito aconchegante, mas ele tem garantia de morar numa mansão nos céus. Embora que João usou uma figura de linguagem, mas ele diz, onde as ruas são de ouro. Isso é que é alegria. Sabe o que é alegria, querido? É não esperar nos homens, no governo. É não esperar no prefeito. Se for esperar nos prefeitos aqui de Paz, coitado, é uns pobres. Porque já passou 6 em menos de 4 anos e ninguém sabe quem é que vai terminar. E dos que passaram, ninguém sabe qual o mais ruim do que o outro, qual o pior, qual o que trouxe mais desgaste para a cidade e para a população. Ninguém sabe. Isso não é felicidade. Isso é esperar no homem e ser decepcionado. Felicidade, sã doutrina, palavra da verdade, que não é doutrina de demônio, é dizer, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Palavra da verdade. Doutrina não mata pessoas, doutrina deixa a pessoa nutrido, criado na verdade e não na mentira. A doutrina de demônio é mentira, a doutrina de Deus é da verdade. Somente a verdade, nada tem contra a verdade. Por que Jesus disse, eu sou a verdade, mas ninguém ousou falar isto? Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem os seus irmãos, nem os seus apóstolos, nem os seus discípulos, nem os seus seguidores. Somente ele disse, eu sou a verdade, e a minha verdade lhe conduzirá a um céu de glória. E isso é o que nós estamos vendo. Quem serve a Cristo tem alegria de andar no caminho da verdade e de receber a doutrina de Deus. E sabe onde está a doutrina de Deus? Na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, verdade absoluta. A palavra é inerrante, infalível e imutável. Não aceite arrumadinho para o céu.
porque lá você não vai chegar. Mas aceite a Cristo como um único e suficiente Salvador, e com certeza você desfrutará da maior alegria do ser humano, é deixar este mundo e partir para o encontro do Pai. E Paulo, tendo este cuidado com a igreja, com aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, com aqueles que saíram e abandonaram os seus vãos costumes, as suas vãs maneiras de viver, Paulo diz: Timóteo, dê a palavra, dê alimento. Timóteo, dê o pão genuíno. Timóteo, não vá dar mim hoje não, dê comida que segura, que sustenta. Pode ser arroz e feijão, não usando uma figura de linguagem, mas dê isso mesmo para ele. Mas a doutrina de demônio está passando o evangelho falsificado, um evangelho que é proibido proibir, um evangelho em que as pessoas estão atoladas no pecado, e eles estão dizendo: tem nada não, Deus é amor. Mas não esqueça que Ele não só é amor, mas Ele é justiça também. Deus me ama. Pois é, Ele te ama tanto, e o ser humano é tão ruim que não ama a Deus. Mas Deus é amor, Ele é tanto amor, e você não quer. Mas Jesus morreu por mim, e eu pergunto: e o que você tem feito por Ele? Mas eu vivo sofrendo por causa dos pecados. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Sabe por que a humanidade está corrompida e perplexa como nós estamos vivendo hoje? Isso é falta de Deus na vida? Sim, falta de Deus na vida. Porque as pessoas não amam o próximo. As pessoas não amam nem a si mesmo. Porque se amasse a si mesmo, eles entregavam a sua vida a Cristo e andavam na doutrina de Deus e não na doutrina de demônio. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27: porque aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, e quem foi que ordenou isso? Foi Deus que ordenou que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí já põe por terra quem acredita na reencarnação, que o camarada vem, morre, aí reencarna num cururu, reencarna num cachorro, numa barata, e vai reencarnando até tornar um espírito perfeito. Se a Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí eu pergunto agora: você sabendo disso, eu sabendo disso, que nós só temos direito a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E olha que a Bíblia diz, está dizendo o juízo. Não está dizendo, vem o amor de Deus chalerando as pessoas que morreram. Não. A Bíblia não está dizendo, depois que você morrer, você vai passar no purgatório para purgar seus pecados. Também não. A Bíblia está dizendo que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí eu pergunto a você, se eu sei e agora você torna ciente, porque estou lhe falando a verdade que está na Bíblia, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que eu imagino, mas o que está na palavra de Deus. Se eu sei que eu estou ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e por que eu não sigo a Cristo? E porque ainda eu não entreguei minha vida a Cristo? E porque ainda eu não saí das trevas? E porque ainda eu estou no pecado?
E porque ainda eu acho que não é tempo de servir a Senhor, é a desculpa das pessoas, né? Não dá para mim, não tenho tempo, deixa eu aproveitar a minha vida. Isso é doutrina de demônio. Mas a doutrina de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Paulo orienta a Timóteo, para Timóteo permanecer na verdade, na palavra que sustenta, na palavra que deixa o homem nutrido, na palavra que nos conduz até Deus. Porque sem nós não aceitarmos a Cristo, não tem como nós chegarmos até Deus. Para o céu não tem um atalho, mas ele é bonzinho, não bebe, não fuma, não joga, não fala da vida de ninguém, só vive dentro de casa. Aceitou Jesus como Salvador? Não, porque ele é quase crente. Lamento lhe informar, não existe quase céu. Ou é céu ou inferno, ou serve a Deus ou ao diabo, ou doutrina de Deus ou doutrina de demônio. Esta